Olá, meus caros amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma produção e transmissão ao vivo do Rota Norte Podcast. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade à luz do interesse regional. Muito obrigado pela tua presença, especialmente você que é inscrito no nosso canal e estava aguardando o começo da nossa transmissão. O Rota Norte Podcast é produzido nos estúdios da cidade de São Gabriel do Oeste e produzido para todo o Brasil e o mundo, mas especialmente para as nossas queridas cidades vizinhas. Um grande abraço para Rio Verde, Coxim, Sonora, Pedro Gomes, Alcinópolis, Costa Rica, Figueirão, Bandeirantes, Camapuã, Jaraguari e outras cidades que estejam nos acompanhando. Muito obrigado mesmo, sua presença é muito importante. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal e também se inscrever nas redes sociais, nos seguir nas redes sociais. Procure lá no Instagram, @RotaNortePodcast, e também visite o nosso portal, rotanorte.com, portal rotanorte.com. Legal? Pessoal, muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo, e eu quero agradecer especialmente aos nossos parceiros. O Rota Norte Podcast conta com a parceria da Amigo Internet, a melhor internet da região, a internet que nós utilizamos para impulsionar esse programa ao vivo com todos os nossos equipamentos aqui e que nunca nos deixou na mão. Parceiro do Rota Norte Podcast, Amigo Internet está conosco há 2 anos, desde o começo do nosso programa. Então, muito obrigado, Amigo Internet, por essa parceria. Legal? Muito obrigado a todos que estão conosco, porque hoje o Rota Norte Podcast tem um assunto muito importante que é a cara da nossa região. Nós vamos falar sobre o agronegócio, papel do Brasil no mundo e especialmente o norte do Mato Grosso do Sul, nosso potencial econômico. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com Eduardo Introvini. Tudo bem, Eduardo? Como é que você está? Bom, Douglas, bom demais, cara. Obrigado pelo convite. Imagina, ó. Satisfação rever vocês aqui. Segunda vez que você está conosco aqui, né? Esteve aí conosco há mais ou menos 1 ano e meio atrás, né? Falando aí do cenário político nacional e regional também, né? E agora vamos falar especificamente sobre o papel da agricultura na nossa região, né? Introvini, qual que é o tamanho hoje da produção agrícola brasileira capaz de alimentar o mundo? O Brasil hoje, falando em soja, aí, ele é o maior produtor em questão de volume, o principal exportador para a China, até porque recentemente ela andou, de certa forma, meio que boicotando os Estados Unidos por conta dessa guerra comercial, e a gente se tornou o maior parceiro. E o Brasil, a gente é privilegiado, a gente tem possibilidade de fazer mais de uma safra no ano, então na mesma área você consegue produzir muitas coisas, né? Não só soja, milho e gado, mas existem outras alternativas aí e a gente consegue alimentar boa parte do mundo. Não sozinho, né? Junto com os outros países, mas com certeza a gente tem uma importância gigante nesse cenário. Uma parcela, né? Rolou-se assim, alguns comentários de que nós produzimos comida para esses 7, 8 bilhões de pessoas no mundo. Nós produzimos comida para mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo. É esse dado mesmo? Sendo que nós somos 200 milhões, produzimos aí para 5 vezes a população do Brasil. Realmente, o dado confere, é isso mesmo. Hoje a gente tem 8 bilhões de habitantes no planeta. Se você pegar as estatísticas aí, os estudos mostram que até 2050 esse número vai ser 10 bilhões. Então, a nossa responsabilidade cada vez é maior de estar alimentando toda essa turma aí. E o desafio maior ainda é fazer isso com sustentabilidade, né? Sustentabilidade, preservação ambiental. Só que eu acho que nesse quesito aí o Brasil dá aula. Da aula, né? Dá aula. Show de bola, né? Então, dentro dessa questão de produção, nós somos campeões aí entre produção de soja, grandes produtores de milho, produção de algodão, produção de suco de laranja, produção de cana-de-açúcar, não é? São safras na qual o Brasil tem se destacado no mundo. E nós aqui no Mato Grosso do Sul, qual que é o cenário? O cenário do Mato Grosso do Sul, ele
tá bem diversificado, né? O forte nosso ainda é soja e milho. O destaque de soja nosso hoje aqui é o sul do estado, região de Maracaju, Dourado, Sidrolândia, onde só Maracaju planta 338 mil hectares, né? Fazendo um comparativo aí com Coxim planta 14. Ah, Então, assim, isso... 20 vezes mais. 20 vezes Maracaju mais, produz 20 vezes mais. São Gabriel planta 120 mil hectares, aproximadamente, é metade. Então, assim, o sul do estado nosso é muito forte. E a mesma área que serve para soja é feita segunda safra de milho. Temos regiões aqui no estado, como Chapadão do Sul, Costa Rica, ali, que planta algodão. Temos área de algodão também em Bandeirantes. São Gabriel já teve mais. Hoje eu não sei se está plantando algodão aqui ainda, eu acredito que não. Bandeirantes, Campo Grande, Aral Moreira. Enfim, mas o que está acontecendo no estado hoje, na agricultura? Com a vinda de indústrias, Arauco, e aquela que instalou ali em Ribas do Rio Pardo, como que é o nome lá? É de celulose? A de celulose. Peraí que eu vou lembrar. Fugiu agora. Conversei com uma mulher de lá, rapaz, da indústria, eucalipto, celulose. Isso. Enfim, isso aí aumentou muito a demanda por florestas cultivadas, eucalipto. Então, a região ali virou uma outra região, estão duplicando pista, a cidade aumentou, veio muita gente de fora. Está aumentando muito o eucalipto, então, naquela região, naquele trecho ali até Três Lagoas. Arauco está se instalando agora em Inocência, é outra cidade aí que recentemente foi inaugurado o aeroporto já visando essa demanda, pensando na logística. E esse meião aqui, que você pega entre Inocência, pegando aqui região aqui, Paraíso das Águas, e até chegar em Coxim, passando ali por Alcinópolis, está aumentando muito também esses eucaliptos, né? Vai entrar essa estatística ainda. Tem um amendoim aqui no estado que é pouco plantado ainda, mas já está dobrando a área. A gente está pulando aí de 20 para 40 mil hectares esse ano. Tem indústria chegando ali em Bataguaçu. Então, assim, é uma alternativa a mais que os produtores estão tendo. Junto com essas alternativas vem sistema de produção, vem fomento, né? Vem incentivo da indústria para estar produzindo. Ou seja, o pequeno produtor ele vai ter alternativas para estar produzindo algo economicamente viável em áreas que hoje está com passagem degradada, por exemplo, né? Estamos tendo também, devido, eu acredito, à rota bioceânica que está para ser inaugurada agora em 2026, a instalação de indústrias, né? Chegou aí a Cutrale, em Sidrolândia, já chegou plantando 5 mil hectares de laranja, é uma coisa nova no estado. Além de Sidrolândia também se instalou agora a nova planta de etanol de milho. Então, o estado tá bombando, se for ver, né? Tá bombando, se for ver, nas regiões certas, né? Ô, Eduardo, é certo a gente falar que, assim, no Brasil, a gente sabe que 1/4 do nosso PIB, ele depende do agronegócio, né? Sim. E aqui no Mato Grosso do Sul, chega aí a mais de 50%? Com certeza. É um estado basicamente agrícola. Nós temos a vocação para o agronegócio. Vocação para o agronegócio. A indústria nossa, ela é muito recente e ainda não é uma indústria forte. E a indústria nossa, ela é do agronegócio. Ou é usina de cana, ou é indústria de suco que está sendo montada agora, indústria de celulose. A gente é o maior país hoje na produção de madeira e celulose. Então, eu não vou saber a porcentagem exata aqui do estado que vive do PIB agrícola. Mas é maior do que a média nacional. Tenho certeza que é muito maior que a média nacional. E aí, dentro dessa nossa preocupação, assim, com o aumentar a produtividade, né? Existe sempre aquela ideia de que o agro, ele está aumentando a sua produtividade porque está derrubando mais áreas verdes, está invadindo as florestas nativas, seja aqui no Cerrado, seja aqui no Pantanal ou mais ao norte na Amazônia. E aí, o que a gente responde para o pessoal que diz que o agro cresce devastando florestas? Eu acho que existe muita desinformação, né, a respeito disso tudo,
Qualquer um fala qualquer coisa na TV aí, todo mundo compra ideia e leva isso como uma verdade. Mas isso não é assim. Eu acho que, assim, falta comunicação entre o campo e a cidade, né? É muito fácil você julgar um produtor achando que, que ele faz do jeito que a mídia mostra, né? Que o produtor não queima, o produtor não destrói. Até porque, hoje, para você desmatar qualquer área, tem que ter uma infinidade de papel. É uma burocracia absurda. E para você ter o CAR em dia, que é o Cadastro Ambiental Rural, tem que estar tudo certinho. Sem o CAR você não consegue financiamento, não consegue nada. Ou seja, é uma coisa que te amarra. Você é obrigado a seguir o Código Florestal Brasileiro. Aliás, o Brasil é o único país no mundo que tem um Código Florestal que é seguido à risca. A gente, só fazendo... E ele é bem rigoroso, É bem rigoroso. A gente tem áreas no Brasil que a gente é obrigado a preservar 20%, mais ao sul do país, indo para 30%, região do Cerrado, 35%, 50% ali no médio do Mato Grosso, até 80% na região amazônica. Ou seja, você tem uma área, estou falando lá de cima, lá do Nortão, onde você é obrigado a preservar 80% da sua área e produzir apenas em 20%. Sendo eficiente, com... E paga imposto em cima de 100%, né? Exatamente. Só que o Brasil... Não só o Brasil, o mundo inteiro, ele vem aumentando a produtividade assim, consideravelmente em cima das áreas que já existem. Se você pegar quanto a gente produzia de alimento alguns anos atrás, você vê que você consegue produzir a mesma quantidade de alimentos em cima de uma área muito menor hoje. Ou seja, a gente é eficiente, a gente não precisa desmatar para estar produzindo e, infelizmente, essa desinformação acaba queimando os produtores, acaba gerando opiniões, muitas vezes erradas, e quem fala isso não procura se informar, não procura conhecer um produtor, não procura ir numa propriedade, não puxa dado. Pega lá o que viu no Instagram, o que o fulano falou que postou, que agrada, e sai divulgando. E quem paga o preço? O produtor. Né? E, infelizmente, assim que acontece, mas Sabe o que com eu informação acho ou desinformação, o produtor não pode parar, né? Sabe o que eu acho? Que isso é culpa do próprio produtor rural, viu? Ó, vou alfinetar aqui. Sabe por quê? O produtor rural, ele é muito eficiente em tentar produzir e fazer a terra dele render. Tem até um mito de que, assim, por exemplo, o nosso rio Taquari, ali na cidade de Coxim, ele sofre assoreamento, né? Porque ele é um rio típico de planície, né? Então, sempre que chove, os sedimentos do Planalto, desde a região lá de Brasília mesmo para cá, começa a descer e começa a vir sedimentos. Sim. Essa é uma característica específica do rio de planície aqui, já na planície pantaneira, né? Então, na época da seca, ele começa a mostrar praias e tudo mais. E tem uma conversa muito clara de que esse rio está assoreando graças aos produtores agrícolas de São Gabriel que desmataram a beira do rio. Cara, e isso pega assim, ó. E sabe o que acontece? Ninguém vem para montar uma outra versão. Então, eu acho assim que a falta de comunicação dos produtores rurais em dizer que a economia ou que a produção agrícola não é isso de desmatar, de simplesmente perder terra. Olha o absurdo, que agricultor que quer perder a terra que ele investiu tanto, simplesmente deixar a enxurrada levar com erosão, deixar sentido. lá você não faz sentido. Mas nenhum. ninguém fala isso. Então, assim, você está aqui falando, né? Você está se dando a cara a tapa, né? Assim, está se expondo. Mas os produtores rurais não investem em divulgação da sua versão da história. Não falam do quanto que emprego que gera, do quanto de imposto que isso gera para o município, principalmente ali, né? Dos empregos, trabalhos e tudo mais. E fica essa daí. Então, assim... infelizmente, a falta de informação é justamente porque quem conta a verdade ou quem conta a primeira versão parece que tem razão até vir um outro e contar outra versão e a pessoa possa organizar, não é isso? Tá faltando melhorar essa ponte Essa aí. comunicação aí. Quem fala muito mal do agro é quem mora em São Paulo, ali na beira do Tietê. Você não tem nenhum pé de árvore plantado em volta ali. E eles vêm cobrar de quem? Vem cobrar do produtor aqui no Mato Grosso. Eu duvido você achar uma beira de rio aqui que não tenha lá a faixa certa de mata ciliar. Então o produtor preserva, cara. Preserva, ele produz onde
vai dar rentabilidade. Beira de rio não é Não dá re- interessante, não é interessante. Então, Uhum. ele não vai investir ali. Ele não vai. Ele protege, ele é cobrado por isso. Uhum. Não é só pelo fato de ser cobrado. Eu acho que hoje todo mundo já entendeu a importância de estar preservando também. Uhum. E você, que nem eu falei, você não precisa desmatar mais nada. Claro, no passado existia sim. Uhum. A beira do Rio Coxim aqui, São Gabriel, lá pro lado de Coxim Uhum. também. E realmente, quando você destrói a beira de rio, primeira chuva forte que dá, é terra que cai Terra no que rio e vem para vai descendo. sofrimento. E vai descendo. Infelizmente é assim que Na funciona. verdade, o Brasil começou assim, né? Ninguém se preocupava, como, por exemplo, nas plantações de café em Uhum. São Paulo. Hoje existem áreas completamente desertificadas lá, né? O processo de arenificação, né? Virou tudo areia, porque não tem mais produtividade, porque plantava no morro e aí a lavoura de café consumia a terra e depois ela começava a enfraquecer, e hoje tem áreas ali que não dá mais nada, né? Mas isso por conta de um processo agrícola do passado. A agricultura moderna, a gente pode confiar que ela é uma agricultura que não desmata, que não agride o meio ambiente? A agricultura moderna ela é 100% sustentável hoje, né? Se é essa a questão. O produtor, ele preserva, ele investe em tecnologia, investe em maquinários, ele precisa ser eficiente, ele precisa trabalhar custo e não quer se incomodar também. Então, por que que ele vai querer arriscar, desmatar uma beira de mato, queimar alguma área, entendeu? Não tem porquê. Inclusive, a minha opinião, o cara que faz um negócio desse é um criminoso e realmente tem que responder por isso. Agora é muito simples. Ah, tá tendo queimada na Amazônia. É fácil você achar. Toda área tem dono. Puxa, puxa o georreferenciamento daquela área e acha quem que é o Saber cara. quem que É, tá ué, é cometendo. simples. É simples. Uhum. Mas ninguém fala que índio queima. Ninguém fala que raio cai em floresta também, pode queimar. Agora eu vou te dizer, se um produtor faz isso, ele é um criminoso. E tem que pagar por isso. Uhum. Isso aí, por quê? Porque no final os bons acabam pagando pelos ruins, e esses ruins tem que ir acabando aos poucos. Uhum. E aí vai sendo substituído, né? Ô, Eduardo, mas você, cara, você é um cara jovem. Você tem o quê? Uns 30 e poucos anos? Por aí, né? Por aí, 30 por e aí, por aí, poucos. por aí. Uns 30 e poucos anos. A média da idade do produtor rural no mundo é de gente mais velha. No Brasil está na casa dos 40, 50 anos, né? E surgiu recentemente uma música que fez sucesso aí no final de ano, que o pessoal ia largar o agro e ia descer para Balneário Camboriú, porque não nasceu para isso, né? E aí, como que é a expectativa hoje, a perspectiva de jovens assumindo o negócio da família, ou mesmo gente que não tem família assim que trabalhou com isso, mas gosta da agronomia e faz agronomia e vai empreender no campo. Então, Como é que está acontecendo isso daí? até alguns anos atrás, o perfil do produtor brasileiro realmente era a faixa dos 60 anos, né? Aí começou um trabalho de sucessão familiar na maioria das famílias, onde se buscou tá criando novos gestores para dar continuidade no negócio. Hum. Aí, recentemente veio a pandemia. Na pandemia, todo mundo ficou em casa, fechadinho, e aí aquele cara da cidade foi pro campo, ficou com o pai, e no campo viu que existe a oportunidade de estar ganhando dinheiro. É só você ver o tanto de startup que surgiu no campo. Startup de tecnologia, de sistema de produção, enfim, uso de drone. Se você vê o tanto de empresa que tem hoje, de pessoas jovens que estão no agro, cara, é absurdo. Não só de produtor, mas de gente envolvida diretamente com o processo. Eu vejo que no Brasil está tendo uma onda assim de novos sucessores, de líderes muito jovens. Isso é bacana. Isso é bacana porque a gente foge daquele medo de acabar na mão só de grupo grande ou de alguém de fora chegar e tomar conta, né? Eu acho que esse trabalho de sucessão familiar está sendo muito bem feito pela maioria das famílias Aham. e vai continuar dessa forma. Uhum. No resto do mundo, para nós, não interessa tanto, né? Porque a gente tem que pensar na gente aqui, né? É. Então,
Mas tem sim os caras que querem ir pra Balneário Camboriú porque não nasceu pro negócio. Aham. Só que tá torrando o dinheiro que veio disso. Pois é, Entendeu? né? Isso aí, infelizmente, sempre vai ter esses Esse abeia. daí. Cara, mas é engraçado isso aí, né? E assim, então tem gente aí, não é uma percepção isolada, assim, o pessoal tá empreendendo no campo mesmo, né? Eu vejo assim, por exemplo, muita gente agora que trabalha no agro, não é mais aquele cara, o tratorista que trabalha no sol, né, na poeira, comendo poeira. Não, o cara ele precisa para pilotar um equipamento um maquinário agrícola desses modernos, o cara tem que ter curso, o cara tem que entender de informática, tem que aprender a operar aquilo ali, que não é fácil, né? A operação agrícola, ela tá profissional hoje, né? Uhum. Ela tá 100% profissionalizada e não tem mais espaço para amadorismo. Então, eu vou dar um exemplo aí, uma colheitadeira de soja hoje nova, você vai pagar em torno de 4 milhões de reais. Como é que você vai largar um bem desse na mão de uma pessoa sem Sem qualificação. qualificação nenhuma? É loucura. É loucura. Aí o cara não tem uma máquina, tem uma frota de máquina dessa. É claro, isso não vale para todos os produtores. Tem gente que tem 30, 40 máquinas de 4, 5 milhões de reais. Então, assim, é um patrimônio absurdo investido ali. Então, não é qualquer um que vai tocar isso. E se você não for eficiente no campo, com gente profissional, comprometida a estar entregando o melhor resultado, você está se matando e não está vendo. Você vai acabar fora do negócio, você vai começar a perder muito dinheiro e ninguém quer isso. Uhum. Inclusive, dada essa necessidade de capacitação, também abre oportunidades para quem quer trabalhar no campo, né? Assim, antigamente o pessoal trabalhava no sol, era um serviço desgastante no sentido assim de fisicamente desgastante, né? Hoje o trator tem ar-condicionado, a cabine ali tem um sonzinho ali, ele não faz muita coisa a não ser prestar atenção e ser responsável com o maquinário, né? Não, hoje, se a máquina não tiver ar-condicionado, você nem consegue contratar ninguém mais. Não, Você vai não arruma funcionário. você vai contratar alguém hoje, primeiro coisa que eles perguntam, tem Wi-Fi? Olha aí. Né? Ou seja, todo mundo que não quer dizer que ele não vá para o sol, né? Aham. Eventualmente ele tem que descer da máquina, tem que fazer manutenção, mas aquele trabalho pesado mesmo ali, do cara ficar suando no sol, não vou falar que acabou, mas... Comendo a poeira ali, né? Não, reduziu absurdamente. Eu me lembro, o meu sogro é do campo, né? E ele disse que quando ele era jovem, ele trabalhava assim, começava a amanhecer o dia, ele subia num tratorzinho pequeno, né? E alguns discos de arado atrás, ia puxando. Ele segurava com o volante aqui, uma mão segurava o volante, na outra ele segurava o banco e um olho para trás e o outro olho para frente, né? Para poder ver se estava indo certo aqui, pilotando. No final do dia tava vermelho, ele é do sul, né? Então, assim, tá todo vermelho, cansado. E no outro dia começava ali, de, assim, durante 30, 40 dias, período de preparar a terra, plantar, né? E, assim, muito sofrimento. Isso daí tá ficando para trás, né? Não, hoje as máquinas fazem essa mesma operação hoje, mas é automatizada. Tem máquina que sobe e abaixa implementos sem você dar o comando, né? Em áreas que são mapeadas. Vamos falar, 90% do maquinário hoje trabalha com sinal de GPS, ou seja, eles têm piloto automático. O cara só tem que ficar ali, dar uma olhadinha para trás de vez em quando para ver se está tudo certo, porque o trator dele anda sozinho. Ele faz as manobras sozinho também, ou seja, o operador ele tem que entender do funcionamento da máquina, não precisa mais operar tanto, igual era uns anos atrás, né? Tem máquina que parece um videogame. Tem máquina que parece um videogame, qualquer criança dá conta de operar. Então, tá fácil realmente hoje. Tá muito fácil. Tá. E aí, quem quer trabalhar nesse setor, tem mercado de trabalho? Tá precisando? Tá precisando. Tem gente assim, porque cada vez mais tá exigindo gente especializada nisso, né? E no campo falta gente especializada ainda para todas as áreas. Você é obrigado a capacitar os que você tem hoje dentro da propriedade. Muitas vezes eles não querem. Então, quanto mais gente boa tiver precisando de serviço aí, eu tenho certeza que não fica sem trabalho. Interessante. E, Eduardo, você faz parte da AproSoja. Explica para nós o que é a AproSoja.
A ProSoja é a Associação dos Produtores de Soja, né? Eu sou diretor da ProSoja MS. A ProSoja ela é um órgão sem fim lucrativo que visa buscar política pública voltada para o setor. Demanda de produtores, a ProSoja corre atrás, procurando viabilizar a atividade, procura levar novas alternativas para os produtores. Temos informativos técnicos toda semana, análise de mercado, previsão de tempo. A ProSoja MS mesmo tem um projeto muito grande que chama Siga MS, que tem todo um mapeamento do estado, dividido por safra, cidade por cidade, assim, é bem completo mesmo. Uhum. E a ProSoja ela é muito ativa junto ao governo do estado, justamente buscando melhor condição de preço para o produtor aqui do estado, né? Uhum. E melhoria de uma maneira geral. Tem o projeto Produtividade também, que leva a classificação de grãos até na propriedade. Por quê? Porque hoje tem empresas que começam a fazer classificação de grão de qualquer jeito, um pouco sem critério, jogando ali o desconto lá nas alturas, isso gerando um prejuízo absurdo para o produtor. A ProSoja tem os técnicos capacitados para isso, manda esse técnico lá, eles vão fazer a avaliação desse material e vão dar um laudo oficial ali, né? Na maioria das vezes, dá um padrão ou bem mais baixo do que certas empresas praticam. Então, isso aí... E outra, isso aí não tem picaretagem nenhuma nisso. É o certo pelo certo, com base nas normas do Ministério da Agricultura. Então, isso dá uma segurança para o produtor, facilita na hora de negociar e ajuda a agregar valor no produto. E aí, então, a ProSoja é assim, acaba representando os interesses dos produtores de soja Sim. junto ao mercado. Sim, não é? sim, é uma entidade de classe, né? Uma entidade. E assim, busca também financiamento com o governo, levar a demanda para as autoridades políticas. Olha, seja lá quem for o presidente, o ministro da Agricultura de plantão, né? Com certeza. Representar o produtor de soja junto às autoridades políticas também? Com certeza. Aí você é presidente do MS? Não. O presidente que eu, o Jorge Michel, de Chapadão do Sul. Tá. Qual que é a sua função dentro Sou diretor regional. Diretor regional. Mas aí você também tá ali, né? Faz parte ali, né? No rolo. Aí você vai lá em Brasília, por exemplo, conversar com o pessoal. Olha, a demanda é essa, nós estamos precisando daquilo. Quem vai em Brasília, assim, se houver necessidade e pedir para ir, é óbvio que eu vou, mas quem vai em Brasília geralmente é o nosso presidente Jorge ou o vice-presidente o André Dobashi. Pela ProSoja eu nunca precisei ir. Mas aqui no estado, quando tem feiras, reuniões mensais, a gente participa, debate, leva a demanda, busca soluções. Eu trabalho mais a nível estadual hoje. Tá. Ô, Eduardo, eu queria não sei se você vai poder me trazer essa informação, mas assim, pelo que eu vejo, a produção alimentar de um país, ela é algo que está dentro daquilo que a gente chama de segmento estratégico, segurança nacional, porque está ligado à segurança alimentar de um povo, né? Então, há um interesse muito grande. E países como Estados Unidos e China têm um forte investimento do governo no financiamento de produtores rurais para a produção de comida. Primeiro, para sustentar o seu povo e exportar o excedente. Mas o Brasil, apesar de ter um financiamento, uma ajuda de financiamento para o produtor rural, o Brasil não está entre os que mais ajudam na produção rural, no financiamento de produção rural. É isso mesmo? Não, eu ia até achar uma notícia aqui, quer ver? Que eu vi hoje. Eu pergunto porque eu de vez em quando escuto isso, assim, pessoal, o agronegócio brasileiro depende do governo. Então, o governo, além de não ajudar, acaba até atrapalhando, né? O governo federal aqui no Brasil. Por quê? Porque ele sabe que o agro consegue caminhar sozinho até certo ponto e, do meu ponto de vista, ele vai para cima disso e fala, deixa os caras se arrebentar. Entendeu? Então, acaba assim, sem subsídio nenhum, né, assim, ou poucos, né, subsídios assim de juros, de financiamento, perto de outras potências, né? Não, nosso juro é altíssimo aqui no Brasil. Aqui o produtor ele tem que se arrebentar para conseguir pagar a conta. Mas assim, é a atividade dele, é o que ele entende, então ele tem que ir para cima para poder sobreviver. Hoje, a maioria dos produtores pagam para continuar trabalhando.
É. O que sobra é mixaria. Você tem que trabalhar com dinheiro de banco o ano inteiro. O que gira entre compra e venda ali é para pagar a conta e... Eu converso assim nas aulas que eu dou sobre esse assunto, né? Eu falo com o pessoal assim, olha, você vê, ou muitas vezes você vê o produtor rural trocando de Hilux, mas você não vê o produtor rural que perde a fazenda para o banco. Todo ano a quantidade de produtor que vai perdendo, fazendas que vão a leilão, é, a quantidade de produtor rural que tá lá, que plantou, não choveu, atrasou, vendeu, mas vendeu mais barato, mal deu para pagar os custos. A Hilux do produtor não é luxo. É uma ferramenta de trabalho. Se ele não tiver uma picape robusta aí que... Não estou fazendo propaganda para Hilux. Mas se ele não tiver... Mas a gente pode fazer, verdade. O pessoal tá falando aqui, ó. Aí, Toyota. Não, a gente não estamos fazendo propaganda da Toyota, mas podemos fazer propaganda para Toyota, ou para Chevrolet, ou para Mitsubishi, ou para aquela que nos convencer que é a melhor picape do campo. Inclusive, Pessoal, não interromper você aqui, ó. Posso fazer se ela quiser. Aí, tá vendo? Ó. Você que está assistindo conosco aí, qual que é a melhor picape para o trabalho no campo? Deixa aí nos comentários. Qual que é a melhor marca de picape para o campo? Viu? Boa. Vamos fazer uma enquete aqui. No final a gente fala. Qual a melhor picape para trabalho no campo? Mas você dizia aí que não é trabalho, né? É, para trabalho. Se ele não tiver um carro para aguentar o dia a dia, independente da marca, como é que ele vai trabalhar com um carro baixo numa estrada esburacada, por exemplo? Como é que ele vai carregar qualquer coisa num porta-mala? Ele precisa de uma picape. Vai falar, mas o cara de 2 em 2 anos ele tá trocando de caminhonete. Vai ver a caminhonete do cara no final de 2 anos como é que tá. Tá só o pó. Amortecedor estourado, só o pó e batendo tudo dentro. Então, mas e aí nós entramos nesse assunto por conta da questão de ajuda, subsídio do governo e no Brasil ser muito, muito menor do que em outros países. É isso mesmo, então. É isso mesmo. Acontece mesmo. A China, por exemplo, a briga dela é para... A briga não, né? A necessidade dela é ser autossuficiente na produção de alimento, porque no passado eles passaram por uma fome muito grande, então eles prezam muito pela segurança alimentar do povo. E o governo chinês, ele auxilia esses pequenos produtores. Mas, assim, a produção deles é para eles ali e acabou. O papel do Brasil... alimentar o resto do mundo. A gente é um grande exportador, né? Não é diferente da China, que fica no mercado interno, a gente manda para o mercado externo, assim como os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos ele subsidia, até porque o custo de produção deles lá é muito alto e o produtor precisa sobreviver. Quem já foi nos Estados Unidos, quem já visitou fazenda lá, sabe que o produtor mora na propriedade. É ele, a mulher dele e o filho que trabalha. Muitas vezes não tem nem funcionário. Ou seja, a vida do cara lá também não é fácil. Então o governo ajuda até certo ponto. Aqui no Brasil, você vê produtor morando em cidade, morando na praia, às vezes. Enfim, não dá para comparar. Do meu ponto de vista aqui, o produtor brasileiro tem uma vida muito melhor do que o produtor dos Estados Unidos. Então, e nós tivemos aí, falando em política e governo, nós temos uma treta que de vez em quando ela acorda, né? E que é com relação às declarações da França com relação à soja brasileira, né? E a França talvez seja aí um dos nossos concorrentes que insiste em dizer que a produção agrícola brasileira só aumenta porque nós prejudicamos o meio ambiente. Isso daí tem a ver com interesses franceses ou de fato a França está preocupada com o meio ambiente brasileiro? Cara, vai na França, acha um rio que tem um mato em volta dele. Não tem, cara. Lá o rio corta a fazendinha lá, igual sei lá, igual um corguinho qualquer assim. Não tem um mato do lado, não tem nada. Tem mata ciliar. Eles desmataram o que deu. Essas conversas de esquerdista aí pra tentar acabar com o agro brasileiro, bicho, é palhaçada. É a desinformação que a gente falou mais cedo. É a desinformação. É só esse cara vir pra cá um dia. Deixa ele rodando uma semana fazendo aí com os produtores, entendeu? Manda vir entender, né? Não precisa ser dessa forma também, mas... Compara o sistema de produção na França, por exemplo, e da Europa como um todo, com o Brasil. Olha o nosso código florestal. Procura entender o que a gente faz, como que é feito. Entendeu? Hoje a gente está vendendo crédito de carbono para a Europa poder rodar as indústrias.
Por quê? Porque eles não têm de onde tirar isso. Aí a gente ajuda os caras ainda vendendo crédito de carbono e a gente é vilão ao mesmo tempo. Então, não fecha. Só que assim, é uma conversa que vende para os desinformados. Aham. Falando em conversa que vende, deixa eu te provocar aqui, né? Que o pessoal sempre toca nesse assunto quando a gente fala de agronegócio. Olha, Eduardo, eu quero dizer para você o seguinte. Isso aqui é para ficar bonito no corte, viu, pessoal? Acompanha aí, ó. Peraí. Eduardo, o papo tá muito bom aqui, mas olha, eu quero dizer para você o seguinte, cara. Nós somos o maior produtor de soja do Brasil, mas isso é uma coisa que não faz bem para nossa nação. Por quê? A produção de soja é grande, mas nós não comemos soja. Então nós estamos plantando algo que não estamos consumindo. Então eu sou a favor de substituir a soja por agricultura familiar. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, acho assim, cada um faz o que quer. Você não quer. Se você quer partir para a agricultura familiar, cara, é um direito teu. Entendeu? Não, mas eu quero que você pare de produzir soja. É isso que eu quero. Ah, tá. Eu quero que você beleza. pare de produzir soja e a fazenda seja dividida para a agricultura familiar. Aí, porque a soja, eu não como soja, no brasileiro não como Mas você soja. tá falando em pegar uma área que é produtiva e fazer uma reforma agrária. Isso não faz sentido também. Entendeu? E vamos lá, a gente não come soja indiretamente, come o grão. Ou outro aí come, mas não, não é comum. Mas a soja, ela não se trata do grão, né? É o subproduto. É o óleo de soja, é a ração animal. Você bebe leite, você come carne. Eu tô falando você porque não tô falando Todo mundo brasileiro, né? vegano. Mas não é só isso, cara. Cosmético. Você não come a soja diretamente, mas você... Cara, tem subproduto da soja que usa até para plástico. Então, assim, é uma ignorância muito grande falar um negócio desse. E se a agricultura familiar sustentasse um país, nós seríamos todo agricultura familiar. Mas não, a gente tem a agricultura familiar, ela tem a sua importância, ela tem o seu papel econômico e social, que é muito importante, entendeu? Mas não é o que vai sustentar o país. O nosso PIB só está onde está e está segurando a economia brasileira por conta da soja, do milho e do algodão. Uhum. E fim de papo. E pronto. E é isso. Nós conversamos sobre a agricultura familiar e a agricultura familiar não é concorrente do agronegócio e nem agronegócio é concorrente da agricultura familiar. Não. Justamente porque a produção de grão, soja, milho, algodão, né, açúcar, isso tudo para exportação gera uma receita absurda em impostos para o governo, que é distribuído em escolas, né, infraestrutura e tudo mais. E a agricultura familiar, ela não está preocupada em exportar para esse mercado. Ninguém planta alface, cheiro verde ou frutas assim como tomate, milho verde, né? No caso, o consumo de milho verde, para exportação. É para a manutenção da cidade. A agricultura familiar ela está mais relacionada com a subsistência do pequeno produtor e, claro, tem o nicho de mercado dela. Você quer comer... de alimento local. Claro. Local. Inclusive, existem produtores de orgânico grande, né? Que daí já não é agricultura familiar também mais, porque a familiar é caracterizada por pequenas unidades de produção, geralmente em assentamentos ou pequenas propriedades. Mas, assim, todo mundo tem o direito de ir no mercado comprar orgânico. Toda cidade tem feira local, você pode ir lá comprar seu alimento, tudo. Realmente, ninguém sai comprando soja. Enfim, existe produção orgânica de arroz, só que tem um valor agregado. Tem um valor agregado. Você até pode produzir soja de maneira orgânica, só que sua produtividade vai ser baixa, você vai ter um dano por praga muito alto, você vai ter mais grãos avariados, você perde certa qualidade no produto, né? Então, essa questão, quem insiste nessa discussão é porque não conhece o assunto mesmo, né, Eduardo? Porque, Felizmente. poxa, você vai... A necessidade que nós temos de comer, por exemplo, um quiabo, jiló, feito assim em pequena quantidade, justamente pela agricultura familiar, ela é indispensável para a nossa variedade alimentar nos municípios. Mas a receita bruta em PIB
e impostos, ela de fato ela é do agronegócio, assim, em grande escala, né? Industrial, vamos dizer assim, né? De certa forma. É isso. A agricultura familiar não concorre com a de grande escala e, enfim, são nichos de mercado diferente. Não é uma venda localizada para o consumidor final. Inclusive tem um alto valor agregado. Se o cara tiver cabeça, for um pouco empreendedor, ele consegue tirar muito dinheiro com isso. Existem produtores de hortaliça aí que ganham muito bem, que investem no negócio e é familiar, né? Agora, quando a gente fala de uma coisa mais macro, aí você sai da familiar. Mas é o que eu te falei mais cedo. Tem espaço para todo mundo, ninguém se atrapalha ali. O que atrapalha é a desinformação. Né? Essa guerrinha que querem criar entre o grande e o pequeno, que isso aí não existe e não pode existir. Isso aí só atrapalha os dois negócios. O mundo vê a gente de uma maneira muito errada, né? O mundo começa a se vitimizar e isso aí não é interessante. Eu tô com um dado aberto aqui, ó. A participação do PIB brasileiro por conta da agricultura no mundo equivale a 27%. Então, se você pegar ali, depois do Brasil, a Argentina, Ucrânia, que hoje diminuiu um pouco contra a guerra, mas assim, a nossa agricultura participa em 27% do PIB. Do PIB, cara. É muita riqueza, né? Isso gerado pelo Brasil. E é interessante. Como é que você vai parar isso? A partir do momento que você resolve parar isso, beleza, vamos mudar. Você acha que não vai ter uma pressão externa da França, por exemplo? Da China? Fala, opa, para não, bicho. Eu preciso comer. Comer, é verdade. Eu preciso comer. Quem está produzindo? É o Brasil, Estados Unidos, Argentina. Para exportação, o Brasil está entre os... E a China é o principal parceiro comercial brasileiro, né? Sim, precisa de comida. O principal comprador. Também 1,4 bilhão de bocas para comer todo dia, né, cara? Até precisa de alimento do mundo inteiro. E não produz o suficiente para si, né? Precisa comprar, né? A partir do momento que muda um hábito alimentar na China, muda toda uma cadeia de produção, né? Então, se o chinês pegar gosto mesmo por comer carne, resolver comer mais carne, falta carne no mundo. É verdade. Então... É muita gente, né, muita cara? gente. E isso, porque assim... A impressão que dá é que, assim, alimento é uma coisa que a demanda só vai aumentar mais, né? Falamos da China, mas a Índia hoje já é o país com o maior número de população, maior número de habitantes, superou a China, né? E a Índia é muito pobre ainda. Se o pessoal começar a melhorar de vida, vai querer comer melhor, porque a primeira coisa que a pessoa pensa na vida quando melhora de vida é comer melhor, né? E vai aumentar a demanda. Vai aumentar a demanda. Porém, a Índia, hoje, ela está profissionalizando muito a indústria, né? Tá saindo um pouco da China, tá tendo essa tentativa, né? De ficar ali, China e Índia. Então, a Índia tá com muita empresa hoje aberta, tá tendo uma indústria que tem um papel relevante já na economia global. E com o tempo, eles vão mudar os hábitos também. Eles vão melhorar de vida, até porque a população mundial vai aumentar demais e as áreas produtoras vão ficar restritas para onde tem áreas, que principalmente é algum pedaço no norte da África, talvez, Brasil principalmente, Estados Unidos e algum cantinho na China. Então, e a Índia. E a Índia também faz parte disso hoje. Então, a necessidade de alimento, assim, vai apertar um pouco mais, assim, a necessidade de produção também. E aí, Eduardo, nós temos, assim, algumas falas também dentro desse universo, desse debate, né? De essa guerra ideológica com relação ao agro, que o agro é isso, que o agro é aquilo. Nós temos também, assim, a conversa que diz que o agro produz um alimento com muito agrotóxico e tudo mais, e acaba sendo prejudicial à saúde, os alimentos geneticamente modificados, né? Os transgênicos, né? Então, são alimentos, assim, de baixa qualidade. E aí eu pergunto para você, é possível hoje nós termos uma produtividade industrial como nós temos no Brasil, né? Uma
produtividade agrícola com tecnologia de ponta sem o uso de defensivos agrícolas? Agora você utilizou um termo ideal, cara. É defensivo agrícola. Porque você está protegendo, cara, a sua produção. Se eu for pegar hoje os alimentos transgênicos, são os mais analisados e seguros que existe no mundo. O que é o transgênico? É uma molécula dele, do DNA dele, que foi alterada para ser resistente a algum tipo de praga e automaticamente você não precisar fazer a aplicação de nenhum defensivo para controlar aquela praga. Vamos lá. Você tem hoje produtos que são resistentes a certo tipo de lagarta. Ou seja, a lagarta ela vai se alimentar ali, mas tem lá um pedaço do DNA da planta, uma molécula ali que se liga no intestino da lagarta e ela acaba morrendo por isso. A lagarta. Lagarta. Que come a folha. Ou seja, você já não vai aplicar lá uma infinidade de produto. Você diminui, entendeu? A quantidade. Porque não quer dizer que você não vá fazer aplicações. Você vai diminuir muito o uso de defensivo. O uso de defensivo, ele é uma ferramenta, né? Você pegar hoje o que pode chegar de dano em uma lavoura hoje, por questão de doença e ataque de praga, pode chegar a mais de 60%. 60%. É muita coisa. Sem o uso do defensivo. E como é que você... Ninguém quer pagar caro em comida. Ninguém quer pagar caro em alimento. Mas todo mundo quer comer uma coisa livre de qualquer resíduo. E outra, o resíduo, se você utilizar a dose de bula certinho, obedecer lá a carência do produto, não tem problema nenhum. E a gente é altamente fiscalizado quanto a isso. Então, usa veneno. É óbvio que usa. Mas esse termo veneno é um termo errado, é defensivo agrícola. Por quê? Porque você não está aplicando porque gosta. É porque você precisa. Ninguém quer pagar caro num produto só para ver um bicho morrer. Por que tem que aplicar? Porque tem que proteger. Tem que proteger. Uma lagarta pode devastar uma lavoura. Uma ferrugem asiática. Ela detona uma lavoura em 10 dias. A partir do momento que ela se instalou na cultura. Então, existem fungicidas para evitar isso. E o técnico está monitorando. Ele identificou ali o esporo da doença, entra com uma aplicação preventiva ou curativa. Beleza. Você blindou sua lavoura, garantiu sua produtividade, garantiu o volume, automaticamente quem vai pagar menos no alimento é o consumidor final. Tivemos uma quebra de safra. Olha o que aconteceu ano passado, tivemos uma seca tremenda aqui no país. A produtividade foi baixa, porque de alimento foi para onde foi. Pagando uma infinidade aí em carne, arroz caro, feijão caro. E como que você tem alta produtividade hoje? Usando os recursos disponíveis. É biotecnologia. Hoje a gente está tendo variedades. Soja, milho, arroz, feijão, cada vez mais produtivas. Investimento em pesquisa, biotecnologia. Para que isso? Para tornar o agro cada vez mais sustentável também. A gente precisa alimentar o mundo com segurança. Ninguém quer comer veneno. E ninguém vai comer veneno. E existe a maneira certa de fazer isso. Uma vez eu conversei com um agrônomo e ele estava me explicando justamente isso daí, né? Que pessoal que ouve falar isso daí, compra a ideia e fica por isso mesmo, né? Mas ele estava me explicando o quão caro é para você montar lá uma dose de defensivo agrícola para passar numa lavoura. E o agricultor, ele só passa, em último caso, na quantidade mínima possível, porque é muito caro e aumenta o custo da produção dele. Se ele usar de forma indiscriminada, ele vai ter prejuízo, né? Não vai, na hora de colher, ele não paga nem o custo da plantação. Não né? paga, não paga. Hoje o que sobra pro produtor já é uma mixaria. Então, se o cara for querer usar o que não precisa, assim, do jeito que quer, de qualquer maneira, ele tá enrolado. Se não souber o que tá fazendo. Não é sustentável a longo prazo, entendeu? Não é sustentável. E aí, para isso também, para uso de defensivos, eu imagino que tenha profissionais específicos para isso, né? Pessoal que estudou especificamente para tratar com isso aí. Tem profissional para tratar disso.
existe uma legislação que tem que ser cumprida, existem órgãos fiscalizadores, aqui no estado Iagro. Inclusive, as aplicações, todas elas são registradas, a gente é auditado. Então, as embalagens defensivas são devolvidas de maneira correta nos lugares certos, né, no INPEV. Uhum. Então, é uma atividade muito regulamentada e seguro, se feito da maneira correta, né? Uhum. É que nem um remédio. Se você exagerar na dose de um remédio, você vai ter algum problema. E é da mesma forma na agricultura. Uhum. E a inovação também dos defensivos também tá alcançando cada vez mais, né? Por exemplo, eu me lembro que há alguns anos o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, né? MAPA. É isso mesmo. Ele liberou, acho que mais umas 30 ou 50 novos defensivos agrícolas. E aí foi aquele protesto, olha, liberou mais 50 tipos, né? Mas na verdade esses 50 tipos que liberou é porque eles foram aprovados e saiu de cena outros 50 ou 100 Sim, que já estavam defasados, não estavam mais tão vai eficientes. perdendo eficiência, vai saindo fora. Isso aí é a mesma coisa com carro, é com televisão. A sua TV ficou velha, tá manchando a imagem, você compra uma nova, uma mais moderna. Mas ninguém vê quanto tempo leva para uma molécula ser lançada. É assim, é em torno de mais de 10 anos de pesquisa para você poder lançar uma molécula. Então, lançou 50 novas moléculas no mercado. Ótimo. São ferramentas. Não quer dizer que vai ser usado as 50 de uma vez. É a opção que o produtor tem para estar utilizando as ferramentas. É que nem você vai comprar roupa. Você vai num shopping lá, você tem lá 300 lojas. Você não vai comprar as 300 lojas. Você vai lá numa que te agrada, que te serve, e fala, não, isso aqui para mim, precisa. isso aqui para mim tá bom. E a analogia é essa. Pois é. Eduardo, e como é que tá hoje, cara, assim, a questão de controle de pragas aqui no Brasil? Eu sei, por exemplo, que existe um controle muito rigoroso quando a gente fala de pecuária com relação à aftosa, né? Se determinado estado teve uma aftosa, então já embarga aquele estado, não vende mais gado, não exporta mais, e há uma preocupação nisso. Com relação à soja, Inclusive, milho... o Brasil hoje é livre da aftosa, né? Livre da aftosa, né? Então, com relação assim à produção de grãos, existe esse controle? Olha, tal estado específico apareceu aquele fungo, aquela praga, já tem barreiras sanitárias pensando em isolar isso aí? Ou como que funciona no agro essa questão de controle sanitário? É difícil, né? Porque, por exemplo, a ferrugem mesmo. Grande parte do foco de ferrugem nosso vem da Bolívia. Vem da Bolívia. São esporos, são coisa microscópica, vem pelo ar. Vem pelo vento. Vem pelo vento. Então, mas como é que você faz isso? É técnico no campo, monitoramento constante e tem a época certa de você fazer a aplicação preventiva. A partir do momento que entrou uma doença, uma curativa, mas não existe nenhum tipo de barreira para falar, tal estado tem essa doença. Não, ainda não tem. Ainda não tem, eu acho também que não é necessário. É diferente para animais, por exemplo, né? Tem a aftosa, não vai vender, fica restrito ali. Tivemos agora, recentemente, a gripe aviária, né? Lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Uma granja foi identificada, a China já parou as importações de frango, e outros 60% do nosso frango é exportado, já dá aquela atrapalhada, né? Mas daí, o que o Brasil fez? Seguiu os protocolos sanitários necessários e hoje a gente já está livre da gripe aviária de novo. Mas, assim, para grãos, não existe nada do tipo. É que para grão, no final das contas, vai vender a qualidade final, né, do produto, É a qualidade né? final, é a classificação ali. Classificou, olha, infelizmente o seu produto você não cuidou bem, ele não tem a mesma qualidade, o valor vai mais lá embaixo, né? Dá o Então, desconto ali e paga menos. paga menos. Então, quer dizer, o cara pode tomar prejuízo se ele for negligente ou não cuidar direito da sua própria lavoura, ele mesmo assume a responsabilidade, Exatamente. né? Que interessante, hein? E a você que está nos acompanhando, nós estamos falando sobre o mundo do agronegócio, tecnologia,
possibilidades, mercado internacional, e eu espero que você esteja gostando. O Rota Norte Podcast está transmitindo ao vivo nos estúdios na cidade de São Gabriel do Oeste para todo o Brasil e o mundo. E eu quero fazer a pergunta: você que está assistindo ao vivo, ou mesmo você que está assistindo depois, de onde você está assistindo esse programa? Diga a cidade e o local de onde você está falando. Deixa um abraço aí pra gente, tá legal? Pode fazer a sua pergunta também, viu? Eduardo, e dentro desse nosso universo, assim, para onde que nós observamos o futuro do agronegócio, especificamente brasileiro? Nós estamos indo bem? Tem potencial para mais? Como que nós enxergamos o agronegócio daqui 10, 20 anos? Eu enxergo o agronegócio brasileiro com muita oportunidade ainda e algo muito promissor. A gente tem muita área ainda em desuso, que hoje está com muita pastagem degradada, então a gente tem espaço para estar crescendo para cima dessas áreas. Claro, demanda um pouco mais de tecnologia e investimento, mas é viável. Está tendo muita oportunidade no agro para trabalho, muito negócio saindo, empresa abrindo o tempo inteiro. Então, tem muita gente investindo no agro brasileiro hoje. Uhum. E assim, você tocou no assunto aqui que são pastagens degradadas, né? Sim. E assim, parece que há uma tendência de investir em tecnologia na pecuária, né? Que assim, cada vez mais os produtores estão utilizando do sistema de confinamento, né? Alimentando o gado ao invés de deixar ele ali na pecuária extensiva, né? Aquela pecuária tradicional que o gado fica solto no Pantanal, solto no pasto, né? E depois, na hora de vender, recolhe o gado ali. Parece que há uma tendência de crescimento da pecuária intensiva, no confinamento fechado. E aí nós podemos ver, então, uma substituição dessa área de pastagem para a produção de alimentos, sobretudo grãos? Sim. A partir do momento que existe a possibilidade de você pegar uma área de pastagem, com tecnologia, e transformar em uma lavoura altamente produtiva, que vai te gerar muito mais resultado do que criar lá uma cabeça por hectare, menos até um pouquinho que é a média nacional, é óbvio que o produtor vai optar por isso. Aí ele vai pegar esse gado e ele vai confinar. Então, a partir do momento que começa a ter uma demanda crescente de alimento, essas tecnologias vão se fazendo mais utilizadas e esse gado vai indo para o confinamento. E é isso que vai acontecer, do meu ponto de vista. Vai liberando mais pastagem. Vai chegar uma hora que, basicamente, nossa carne vai ser toda de confinamento. Né? A partir do momento... Futuro claro, aí. Esse é para o futuro. Mas hoje o pessoal também já trabalha, mesmo o gado que come capim no pasto, já trabalha assim com grande quantidade de cabeça, em uma pouca quantidade de hectare, e vai trabalhando com o fio de choque, né? Sim. E aí é o pasto rotacionado, né? Então, movimenta o gado um pouquinho para lá, ele come, depois movimenta ali para lá e ele vai comendo sem prejudicar o capim, né? A lavoura de capim. Se você tem disponibilidade de capim para tocar isso o ano inteiro, excelente. Você vai estar rotacionando, o capim vai estar se regenerando. Chegou em certa altura ali de pastejo, muda o capim. Muda o capim, vai mudando. Só o que acontece com a gente aqui no Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste de uma maneira geral? Esse ano não, porque o clima está diferente, mas normalmente a gente passa por 90 a 120 dias seco. Estiagem, né? Seco, estiagem. O que acontece nessa época? Geralmente acaba o pasto. É verdade. Então, assim, você consegue fazer esse rotacionado aqui no estado num período do ano. Na chuvosa. Ou se você irriga, né? Então, assim, eu acho assim, é uma excelente opção para o sul do país, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, mais, né? Chove mais. Ou você irriga aqui, ou você fica restrito a trabalhar com menos cabeça por hectare aqui no estado e se obrigando a confinar numa parte do ano, para atender essa demanda de pasto que você não vai ter. É você obrigado a fornecer no coxo. E aí também o custo aumenta, né? Por conta porque chover é uma coisa imprevisível ainda, né? Exatamente. Tá. Nós falamos assim de mudanças climáticas. Você que é do agro,
O agro está preparado para essas mudanças? Assim, por exemplo, tivemos chuva demais no sul. No ano passado nós tivemos uma seca muito terrível e muito incêndio aqui na região do Pantanal e Cerrado, né? Sim. O agro está preparado, Eduardo, para essas mudanças climáticas? Assim, existem ferramentas que te ajudam a se programar melhor. Existem hoje previsões do tempo muito assertivas, né? Ninguém faz nada do olho mais. Então, que nem eu falei mais cedo ali, acabou o amadorismo. Por exemplo, esse ano, tá chovendo até esses dias atrás. É atípico para nós. No meu ponto de vista, a chance de faltar chuva lá na frente, na abertura de plantio, eu acho que é grande. Então, eu acredito que esse ano vai demorar um pouquinho mais para soltar plantio de soja, né? Porque o volume de água que cai no ano basicamente é o mesmo todo ano. O que muda é a distribuição. Como concentrou muito agora no primeiro semestre, pode ser que falte no segundo. Né? Tem que ir acompanhando previsão, tem tudo, mas como que você dribla isso? Investindo em sistema radicular, uso de agricultura de precisão, variedades altamente produtivas, trabalhando com matéria orgânica no solo por meio de quê? Rotação de cultura, pastagens, né? Tentando trabalhar ali a melhor forma para você conseguir segurar a umidade do solo por mais tempo. Né? O sistema radicular é óbvio, quanto melhor tua raiz, é a boca da planta ali, né? Ela vai estar mais embaixo procurando alimento. Você vai conseguir passar por um período de estresse muito melhor. E então, assim, não tem mais espaço para amadorismo, né? Não. Você disse. E dentro dessa realidade, tem que estudar, né? O que hoje alguém que quer entrar no mundo do agro, ele precisa estudar? É necessário uma faculdade de agronomia? Ou ele pode aprender com os pais e fazendo cursos paralelos? Como é que o cara que está no campo hoje, O cara não cara? precisa ser um agrônomo hoje para estar no campo. Ele tem que ter uma visão empreendedora, não pode ter preguiça de trabalhar, mas ele não pode estar sozinho. Se ele não tem o conhecimento técnico, ele tem que ter alguém que tenha do lado. Existem hoje várias consultorias, né, especializadas na agricultura de precisão, na regularização do CAR, que ajuda no planejamento dele, né? Eu tive amigos aí que tiveram que assumir negócio da família por alguma tragédia e não tinha experiência nenhuma e precisou se virar. E hoje estão super bem. Por quê? Contrataram os profissionais corretos. Então, sozinho é muito difícil. Sozinho não dá, mas não. no mercado hoje tem... Você volta pro amadorismo, né? Eu já vi muita lavoura de agrônomo dar errado também. Tem agrônomo que quer ficar inventando moda, quer ficar inventando mistura, quer ficar fazendo 1 milhão de coisas ali, o custo vai lá em cima, no final não se paga e o cara se arrebenta. Mas o Brasil hoje tem no mercado aí, tem bons profissionais que dá pra gente, eu não preciso ir lá nos Estados Unidos, na França, buscar profissionais para... Tava até comentando hoje a gente tem muito mais para ensinar os Estados Unidos do que para aprender com eles. A gente vai para lá às vezes, faz algumas viagens, conhece o sistema de produção, vai nas feiras agrícolas, visita as fazendas e a gente não tem tanto assim para aprender com eles em relação ao sistema de produção. Até porque é muito diferente a realidade deles com a nossa. Agora, o que eu tô vendo é um movimento ao contrário. Tá vindo muito americano aprender no Brasil. Ver como é que funciona a agricultura tropical. Assim, a gente não fica atrás de ninguém. A gente é referência no mundo hoje. Ô Eduardo, dentro dos municípios com maior produção de soja no Brasil, se eu não me engano, Sorriso é o grande destaque aí, né? Pelo menos que a gente escuta falar, né? Sorriso, Sinop, aquela região lá da 163, né? E assim, mas tem um lugar no Brasil que está ganhando uma projeção muito importante, além do Mato Grosso, que já é o nosso celeiro brasileiro, né? Mas é o Tocantins, cara. É isso mesmo? O Tocantins está se tornando um grande produtor de grãos? Tá se tornando, tem grandes grupos indo para lá. Não só Tocantins, mas você pega ali, Rondônia já é grande na produção de grãos, Tocantins, Maranhão. Da mesma forma que o Centro-Oeste, na década de 70, 60 ali era impróprio para cultivo por conta da acidez do solo, foi gerar tecnologia, no caso o uso de calcária, onde foi neutralizada essa acidez e tornou a terra muito produtiva e viramos celeiro nacional de produção.
Da mesma forma, existem tecnologias de cultivo adaptadas para cada região. Para isso existe a Embrapa também, né? Que é a maior empresa do mundo no desenvolvimento de tecnologias de produção. Uhum. Ela tem um papel fundamental nisso tudo. O Maranhão, é claro, Maranhão, Tocantins, é uma outra época de plantio, é adaptado ao clima do local. Muitas regiões, às vezes, não conseguem fazer uma segunda safra igual a gente, mas, assim, a demanda por alimento e a necessidade de expansão do território cultivado, ela aumenta. E o que acontece com isso? Vamos Ver onde que tem, né? Vamos ver onde que tem. Você vê hoje no Nordeste, hoje, região ali do Vale do São Francisco produz uva, Uva, né? fruta, no sertão. Uhum. Porque existe tecnologia. Ali é irrigação por conta do São Francisco, né? Sim. Tem a ideia da transposição do São Francisco também poderia... Que pé que tá isso daí? Você sabe dizer? Tá parado? Funcionou por um tempo? Tem um braço que funcionou, outro que não. O que eu conheço, né? Eu morei um tempo lá na Paraíba, né? E tem alguns lugares, sim, que passa água. Tem muito lugar que é seco, que deveria estar passando. Sim, funciona em alguns pontos, né? Não efetivamente em 100% de onde deveria funcionar. Uhum. E que coisa. E assim, dentro dessa questão de agricultura, você citou assim que uma das tecnologias é a irrigação, né? Uhum. Cara, nós estamos aqui na região do Mato Grosso do Sul, em cima de um aquífero, o aquífero Guarani. Lá na região da Amazônia tem também um aquífero muito grande, que é o Sistema de Águas da Grande Amazônia, né? SAGA, né? Uhum. Então, tem essa região assim de agricultura, a possibilidade de irrigação. Sem dúvida, nós no Brasil somos o lugar no mundo que mais tem água disponível, né? Como que um agricultor ele pode utilizar desses recursos hoje? É possível ele utilizar água de rios, aquíferos? Como que a legislação diz sobre eu poder irrigar meu pasto ou a minha lavoura? É possível, porém você tem que ter a outorga da água, né? Uhum. Tem que ter projeto, tem que ser autorizado, ter o volume de água que você pode retirar. Inclusive, esqueci o município agora, do cara que desviou um pedaço do rio lá para irrigar a área. Ah, eu vi isso aí. Você viu isso aí? Uhum. Então, aí eu não sei se é no Mato Grosso ou se é por aqui, mas enfim, existe sim a possibilidade de irrigar usando água de rio. Tem gente que irriga com água de poço, só que assim, tudo é custo, né? Uhum. Quanto mais fácil a água, melhor fica. Só que depende de projeto. Depende de projeto, depende de aprovação. Uhum. Senão vai secar todos os rios, né? Se todo mundo resolver irrigar... Meter a bomba lá para tirar a água do rio, acaba o rio, né? Mas assim, existem projetos gigantes de irrigação. Coisa linda mesmo. Tá. E essa irrigação, assim, no Brasil, ela é uma coisa possível por conta da quantidade de água. Tem outros lugares, por exemplo, Oriente Médio, sobretudo, não tem nem água de onde tirar, né, cara? Pois é, né? Você pega o exemplo de Israel, né? O Israel é um deserto e hoje é uma referência mundial em... Inclusive está em guerra, né? Mas em tecnologia, é referência mundial. Os caras irrigam, os caras produzem, os caras têm infinitas empresas de desenvolvimento para novas tecnologias, né? Várias startups. Então, todo mundo vai lá aprender com os caras. No deserto. No deserto, né? Agora você vê Dubai mesmo. Não tô nem falando de tecnologia, tô falando de desenvolvimento. É um deserto, lá não tem água para nada. O pessoal desenvolve mesmo. Olha o que virou aquilo lá. Só querer. Aí você pega um Brasil, o Nordeste não tem água. Não, pera aí, calma lá. Tá faltando estudo. Tá faltando um profissional certo para estar encaminhando e vendo o que se encaixa para aquela região. É isso que falta para desenvolver o lugar, né? Agora, existem aptidão agrícola de cada lugar também, né? Por exemplo, eu não vou plantar, vamos lá, soja num deserto, porque é impossível. Não tem aptidão para aquilo. Da mesma forma que plantar uma lavoura que tem um elevado custo agregado numa área com um areião absurdo que passa metade do ano com altas temperaturas e volume hídrico baixo. Opa, não é para soja aquela região. É outra coisa. Que coisa? Aí que vem o estudo. É o que fizeram nos outros países aí, é o que estão fazendo no Nordeste. Se você pegar, por exemplo, São Paulo mesmo,
A diversificação de São Paulo, cara, é absurda. Quer ver? Eu tenho aqui alguma coisa aqui, ó. Sudeste, a banana, batata, café, cana, feijão, laranja, enfim, uma infinidade de coisa. Centro-Oeste, já é mais focado em algodão, carne, milho, feijão e grandes culturas. Por quê? Porque aqui é mais fácil cultivar isso. Não quer dizer que não dê outras coisas, né? Mas o investimento aqui, ela volta mais para isso. Nordeste, por conta da irrigação, já é culturas diferentes, né? Tirando o oeste da Bahia. O oeste da Bahia é forte em grão e fibra, algodão, né? Eu digo por conta de irrigação. Mas o restante, irrigação que eu falo, grandes pivôs, né? Aham. O restante do Nordeste ali é mais voltado para abacaxi, banana, coco, alguma espécie de feijão e hortifruti, né? Uhum. E, e olha, dentro de tudo isso que nós estamos conversando aqui, tem ainda alguns assuntos, mas assim, caminhando para o encerramento já. Uhum. Eu percebo assim que existia no passado a figura do avião que ele espalhava ali o defensivo agrícola, né? Sim. E parece que hoje há uma tendência para substituir por drones, né? Pelo menos eu não sei se em grandes áreas. Como é que tá essa substituição assim? O avião agrícola pode ser substituído uma hora dessa por drones? Pode. Já existem drones hoje do tamanho de aviões agrícolas, Aham. inclusive, né? Que voam de maneira autônoma. Mas como que o drone é utilizado hoje na agricultura? Quem utiliza em área integral, que eu vejo, são os pequenos produtores ali, que plantam ali 10, 20 hectares, que não demanda tanta eficiência operacional quanto num avião, que faz 1.000 hectares em uma manhã, Ah, entendeu? Agora, o drone, como é que o drone é utilizado hoje em grandes propriedades? De maneira localizada. Ah, eu tenho uma mancha lá no pedaço da minha área e eu preciso controlar o que está acontecendo. Meu drone vai lá, faz aquela aplicação. Ou nas beiras de mato. Nas uhum, beiras de mata, onde, devido à dificuldade de manobra, é ruim de aplicar com trator. O avião também já perde um pouco de eficiência, porque tem que ficar manobrando no mato, já não tem a cobertura necessária do produto. uhum, Então o drone vai ali e faz esse trabalho. Quem utiliza muito drone hoje? Usina de cana, é, quem trabalha com agricultura de precisão, que precisa fazer alguma análise de NDVI, que é um índice de vegetação, consegue fazer uma aplicação mais localizada do que precisa, onde precisa. uhum. Eu vejo por isso. Mas, e outra, o drone hoje ele vai estar custando. É muito dinheiro para você estar investindo numa fazenda grande, porque ele vai ter um rendimento operacional aí em torno de 200 hectares por hora. Desculpa, 200 não, 20. 20 20 a 30 hectares. hectares por hora. Aham. Numa fazenda de 1.000 hectares, quanto tempo vai isso, né? Uhum. Você vai uma semana para ele fazer o serviço, porque ele não trabalha de forma integral também. Aham. É. E Mil no hectares. avião faz aí no dia. Faz em uma manhã, Aham. dependendo da vazão, né? Vazão é Aham. a quantidade de litros de Ele calda consegue. que você Aham. está largando ali, aplicando Ah. por hectare. Você coloca 1.500 litros num hopper de um avião, que é o reservatório, né? Enquanto você coloca aí 40 num drone. Hum. Não, É. não. Então, mas e aí me falaram que você é piloto de avião, é isso aí mesmo? Você pilota avião? Ah, eu fiz o curso. Você fez o curso. Não, eu tirei meu brevet, mas eu tô parado tem um tempo já. Tá vencida a licença, tem que Ah. renovar. Mas se precisar levantar voo, você consegue. Sim, sim, Aí, sim. que legal. Ainda antes da gente encerrar, Eduardo, eu conversei com um CAC, né? Um caçador, né? CAC, Uhum, colecionador, uhum, atirador e sim. caçador. E eu conversei com ele a respeito da caça e tal, como é que estava aí a questão dos javalis. E hoje o javali também pode ser uma ameaça que, se não controlada, daqui a pouco ele pode ameaçar a produção agrícola nacional. É isso mesmo, cara? Como é que tá o Mas diagnóstico do javali no Brasil a hoje? gente, a gente, tô falando assim, a gente tem área nas nossas propriedades ali que é mais de 50% devastado por porco e javali. Então, se não regularizar, se não liberar para fazer um manejo dessas pragas que só aumenta, Aham. vai chegar uma hora que o custo da operação nossa vai ficar muito alto e Vai parar. isso vai ser repassado, né? O custo vai ser repassado. E você pega lá o javali, é uma espécie que veio de fora, então ela Uhum. tem que ser combatida.
E, no meu ponto de vista, o cateto também está aumentando demais. Hoje não pode abater, né? Cateto. Cateto Mas se silvestre, você né? for ver, nem onça está dando conta de comer tanto porco que tem. Essa semana mesmo ali, eu fui dar uma volta de noite em volta da fazenda. Achei um bando ali, não tinha 400 porco, tinha pouco menos. Mas assim, absurdo. Eles entram detonando assim a lavoura e acaba mesmo. E não tem controle para eles. Tem gente que tenta fazer valeta em volta da área. Tem gente que tenta colocar choque. Mas não Mas dá não conta. dá, não dá É conta. muito, né? É muito porco. É muito. Rapaz, então é uma preocupação hoje do produtor rural. Só que a assim, o que questão... que eu vejo? A caça do porco. Vamos supor, libera a caça do porco hoje. Se você for lá para bater 10 porcos numa noite, supondo, não vai resolver o seu problema. Você está falando de bando de 400 porcos. Então 10 ali não vai fazer. No outro dia já nasceu 20. Então, assim, eu não sei como é que vai ser para controlar essa praga aí. A gente vai ter que conviver com ela de alguma forma. Nem se incentivar hoje o abate, o manejo, ainda não resolve, porque nem tem tantos caçadores assim. Não tem. Se todo mundo resolver caçar dois porcos... É um problema que nós estamos enfrentando e... Não tem uma solução a curto prazo. Não está tendo uma solução a curto prazo. Não está tendo. Rapaz. Criar onça. Equilibra aí. Que coisa, hein, rapaz? Mas é isso aí. Eduardo, bacana esse assunto de agronegócio. A nossa região aqui respira isso. Sim. Né? Os impostos da nossa região dependem do desenvolvimento do agro, né? E muito bom conversar com você. Você é alguém que realmente entende do assunto, sabe explicar pra gente como é que tá aqui. Desculpa as provocações aqui durante o assunto aqui, né? Tudo certo. Mas eu gostaria de deixar o microfone aberto para suas considerações finais. Queria agradecer a oportunidade de estar participando aqui, né? Muito bom rever os amigos e estar podendo conversar sobre um assunto que a gente entende um pouco mais, né? Queria deixar um abraço aí para todo mundo que vive da terra, do pequeno, do médio, do grande. A gente tem uma importância gigantesca aqui no papel no papel âmbito nacional e internacional. Então, queria deixar esse recado aí, um abraço para todo mundo aí, vamos para frente aí, vamos para cima, vamos driblando todas as dificuldades que estamos tendo com o governo, com o preço, e vai dar tudo certo. É isso aí. Eduardo, muito obrigado. 1/4 do PIB do Brasil depende de vocês. Deixa um abraço para todo produtor rural. E a você que esteve conosco até aqui, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua participação. Esta foi mais uma produção do Rota Norte Podcast. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade à luz do interesse regional. Muito obrigado. Valeu!